Olá, nós estamos dando início a mais uma série no nosso canal que vai ser intitulada O Padrão da Mulher Cristã. Eu quero convidar você a meditar comigo nessa porção da Escritura que está em Tito, no capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu, particularmente, eu me sinto muito desafiada com essa porção, porque mostra pra gente realmente um padrão que todas nós devemos seguir, procurar. A Bíblia fala que as mais velhas devem ensinar as mais novas, ou seja, todas nós estamos envelhecendo a cada dia, e o Senhor fala que nós devemos então buscar ter essa maturidade, essa forma de proceder, para que nós possamos ser um exemplo, né? Porque a forma mais prática de ensinar é sendo um bom exemplo, para que as mais novas, as nossas filhas, as nossas discípulas, as ovelhinhas que caminham perto da gente, possam também, né, ser instruídas dessa forma. Eu quero destacar e ressaltar o aspecto da mulher séria no seu proceder. Nós somos chamadas a uma postura diferenciada. Existe a mulher que não conhece ao Senhor, que não tem esse temor no coração, e ela não tem então uma referência, talvez ela vai ter a referência que teve em casa, alguns aprendizados durante a vida, mas nós que amamos Jesus, nós temos a palavra de Deus realmente como a base, como o prumo. A Bíblia fala que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e nós devemos sim voltar toda a nossa atenção, né, do nosso coração, assim, ser muito atento àquilo que Deus realmente deixa para a gente como as dicas, né, os princípios a serem seguidos para que nós possamos ser bem-sucedidas. O que eu acho muito sério é que no final desse versículo a Bíblia fala que quando nós não nos comportamos dessa forma, a palavra de Deus é difamada. E eu tenho uma vivência de que eu tinha uma menina que cresceu perto de mim e ela era também uma menina cristã. Só que ela tinha um testemunho muito ruim. Então, ela era de uma família que amava Jesus, mas ela ainda não tinha tido uma experiência. Então, ela andava com as vestes e um cabelo que denunciavam uma fé, porém as atitudes dela, a fala dela, as palavras que ela usava e a forma como ela se relacionava com os meninos escondidos dos pais, me fazia assim ter no coração um desejo de não querer conhecer o Deus que ela servia. Eu sei que é muito forte, eu ainda era alguém que não conhecia as escrituras, mas eu falava, se for para ser igual aquela menina, então eu prefiro nem ser. E a Bíblia fala que existe essa difamação, né, da nossa fé, quando nós que a representamos e nós nos colocamos como pessoas que amam a Deus, não tem a atitude correta. Então isso é muito sério, né, e eu quero chamar você realmente a prestar atenção nessa questão. Quando a Bíblia fala que nós devemos ser sérias no nosso proceder, a palavra no original grego, ela é hieroprepes, né, repetindo, hieroprepes, e significa decente, reverente, consagrada a Deus. Então vamos falar o primeiro aspecto ali dessa palavra, que é a decência. Como eu posso mostrar a decência? Né? A decência ela é revelada da forma como eu me visto, da forma como eu falo, como eu olho, como eu realmente tem aquelas mulheres que elas podem estar só com os olhos para fora e ainda assim serem, sabe, mulheres que se insinuam e serem mulheres sensuais, né? E não terem uma decência quando ela está perto de um homem, quando ela está em alguma situação, né, onde ela tem um lugar ali de destaque, enfim. Mas a Bíblia fala que nós, que amamos a Deus, nós devemos ter uma decência. Então, a nossa forma de olhar, a nossa forma de nos portar, a nossa forma de nos vestir, né, ela precisa revelar isso. Quando nós somos mães de meninas, né, os meninos também existe um padrão, mas nós vamos estar voltando aqui para as meninas e para as mulheres, né, esses dias aqui de estudo. Então, quando nós somos mães de meninas, a gente precisa mostrar para ela que existe um coração por trás de uma roupa. E quando há um coração que quer agradar a Deus, então nós tomamos cuidado com todos os detalhes, né? E a mulher de Deus não é aquela que se mostra pelo seu corpo, mas é aquela que se mostra pela sua bondade, pela sua generosidade, pela sua doação, pela forma como ela serve as pessoas, e que seja essa a nossa beleza mesmo, né? A Bíblia fala que a beleza que chama os olhos, a atenção dos olhos de Deus é um espírito manso e tranquilo. Então nós devemos buscar uma outra forma de beleza. E eu lembro que quando a minha filha crescia, ela sempre, a Alissa sempre foi muito artista, ela sempre teve um olhar para coisas diferentes, coisas fashion, e mesmo sendo pequenininha, ela gostava de brilho, ela gostava de coisas diferentes. Eu me lembro que um dia ela veio e falou: "Mamãe, por favor, eu quero uma blusa, tomara que caia".
E ela era pequena, ela era criança, ela era tão inocente, mas eu achei uma ótima oportunidade de já começar a ensiná-la. Afinal de contas, a nossa fala tem que ser coerente durante toda uma vida. E eu falei para ela, eu falei: "Filha, nós somos mulheres que amam a Deus, e o nosso tipo de roupa é o contrário disso, é tomara que não caia. Então a gente coloca alças, a gente, sabe, faz todos os ajustes para que o nosso corpo possa estar devidamente coberto, né. Nós somos mulheres que têm esse diferencial". Então a Alice ouviu isso uma vida inteira, né, que nós devemos sim sermos buscarmos a melhor forma de apresentação, existe uma forma correta de nos colocarmos em cada situação, e eu amo ver mulheres de Deus super chiques e elegantes e sabendo realmente o lugar. Se você vai praticar esporte, vai para academia, existe uma roupa que se usa, existe uma roupa que não se coloca, né, porque existe uma roupa que revela demais, então a gente é cuidadosa. Mas se eu vou num casamento, né, hoje em dia é difícil achar um vestido que você possa ter ali todas as coisas, todas as partes do corpo devidamente coberta, mas nós, porque temos essa mensagem que carregamos, né, e essa responsabilidade de andarmos em coerência com a fé que nós declaramos ter, nós precisamos buscar essa decência. Então, né, em todas as coisas, e não adianta tapar todo o corpo, como eu falei, mas você ter um jeito de falar, uma voz ou um olhar sedutor que, né, a gente às vezes é vítima de alguns ambientes e alguns aprendizados, mas a gente tem que sondar o nosso coração e ver se nós estamos sendo decente aos olhos de Deus. É Ele que nos aprova ou não. E uma forma muito legal de a gente poder saber o ponto é a gente pedir ajuda ao Espírito Santo e falar: "Espírito Santo, essa roupa tá ok. Senhor", né, quando você vê, às vezes, uma resposta de um amigo de trabalho ou alguém te olhando de um jeito que não é legal, você pode falar: "Espírito Santo, eu me portei de alguma forma que eu facilitei isso", né, e não andarmos, eu não estou falando que a gente é culpada por todas as coisas, eu não estou dizendo isso, mas eu estou falando, e eu sei que você está me entendendo, que existe, né, um padrão que é um pouquinho mais elevado para as mulheres que declaram a sua fé em Jesus. E a Bíblia também fala, né, então, que nós devemos ser reverentes. E a reverência aqui cabe a Deus, em primeiramente, né, que é quando o nosso alvo do nosso temor, do nosso respeito, do nosso culto, mas também reverente com as pessoas. Entender quem são as autoridades que estão perto da gente, né, e saber realmente nos portarmos de uma forma que nós possamos glorificar a Deus. Então eu vejo, às vezes, jovens que tratam os seus pais de uma forma muito desrespeitosa, né, achando que é um amigo ou pessoa qualquer, ou um líder, sabe, chega num linguajar que não é aceitável. E uma mulher séria no seu proceder é essa mulher que entende com quem ela está falando, né. Se nós estamos falando com uma autoridade, com pessoas que Deus destaca para serem respeitadas, nós vamos usar, né, realmente toda uma forma de trato, e isso é tão bonito, a gente precisa tanto resgatar, né, e eu creio que nós, mulheres de Deus, nós temos essa oportunidade de ensinarmos os nossos filhos esses valores e sermos um exemplo também nisso com as mais novas, né, sabemos a forma de colocarmos nisso, não estou dizendo que a gente tem que se calar ou que a gente não pode expressar aquilo que a gente acredita, né, os nossos valores, mas o Espírito Santo é aquele que nos dá o meio, a chave de nós podermos fazer isso de uma forma muito bonita, né, de a gente colocar com as palavras corretas, da forma respeitosa, e isso cabe nesse contexto de seriedade no nosso proceder, né. E por último, e mais importante, é que essa seriedade no nosso proceder está ligada com a nossa consagração a Deus. E para nós encerrarmos, eu quero deixar aqui o versículo de Deuteronômio 6, versículo 5, que diz assim: "Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças", né. Então que nós possamos ter uma vida diferenciada, que a gente possa lembrar que quando nós consagramos, nós estamos entregando para Deus, nós estamos dizendo: "Senhor, é para ti, é para a tua honra, é para a tua glória". Então que seja assim o nosso olhar, o nosso falar, o nosso servir, né, seja tudo para a glória de Deus, e que a gente possa dessa forma mostrar o nosso amor, o nosso respeito, a nossa veneração ao Senhor, que é digno, totalmente digno, de que nós possamos alterar os nossos comportamentos a fim de glorificarmos ao Senhor e sermos coerentes com a fé e com a mensagem que nós carregamos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, nós estamos juntas nessa, né, e eu amo saber que a cada dia nós temos espaço para melhorar, espaço para crescer, espaço para sermos aperfeiçoadas, e o Senhor é aquele que faz e continua a boa obra em nós. Que Deus te abençoe grandemente.